Bom dia, pessoal. Nós estamos de volta aqui ao canal Ateliê do Osso, agora em pleno feriado. Hoje é sexta-feira, né? Alguns estão trabalhando, outros estão descansando e nós estamos aqui gravando para vocês, mas nós estamos trabalhando também. Meu nome é Marcelo, eu sou médico fisiatra. Eu sou Lucas Bochá, médico ortopedista. Hoje não temos aqui nosso terceiro integrante do ateliê, o Fernando Dourado, está viajando dando aula. Então tá muito bem desculpado, está trabalhando mais do que a gente, Marcelo. Tá lá eu acho que ele foi para a Bahia mesmo, né? Da aula lá na Bahia. Então, Isso. deve estar cansado, né? Baiano lá na Bahia já está cansado. Então, muito bem, vamos falar um pouquinho então. Esse vídeo que nós vamos falar hoje não pretende esgotar todas as informações e pode conter algumas opiniões pessoais associadas a dados, sempre a dados de publicação científicas, tá? Não é recomendado fazer diagnóstico e, principalmente, após esse vídeo, não é recomendado fazer o tratamento sem um vasto conhecimento, porque hoje nós vamos falar de tratamento, tá? E é claro que nós não temos nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Isso aí, Pode. então hoje a gente volta a falar dos gatilhos, né? Mas não estamos fazendo apologia às armas, não. Nós estamos falando de ponto gatilho. E a gente já teve, então, duas videoaulas sobre esse assunto, uma mais explicando o que eles são, por que eles ocorrem, né? A última aula foi do Fernando, explicando as opções de tratamento fisioterápico, e hoje nós vamos entrar nas opções de tratamento médico. Lembrando que o melhor tratamento de todos é o tratamento multimodal, né? Em que a gente encaixa diversos tratamentos de acordo com o quadro do paciente, o perfil do paciente, e às vezes até a própria experiência dos profissionais envolvidos. Bom, a gente pode começar pela parte medicamentosa. Marcelo, acho que você é bom nisso aí, você é bom na farmacologia. Fala para a gente. Olha, é muito interessante, né, quando a gente acha aqueles pontos gatilhos, né, aqueles nódulos, porque já foi falado, então, sobre massoterapia, sobre exercício, sobre a importância do alongamento. E eu vou dar um parênteses aqui, tá, Lucas, que é muito interessante, que recentemente a gente recebeu um vídeo de uma, de uma pessoa uma nutricionista que acompanha nossos vídeos, nossas aulas, e ela falou que tá cheio de ponto gatilho, ela estava até dirigindo, né? E eu falei assim, nossa, foi tão legal o seu vídeo, que você acabou de ganhar o tratamento para os seus pontos gatilhos. Ela falou assim, poxa, que legal, o que vocês vão fazer? Fisioterapia, alongamento? Eu falei assim, não, você vai ganhar um monte de agulhada. Ela, poxa, mas isso dói. Eu falei assim, isso dói, mas trata, né? Então foi bem engraçado, né? Agora, o que nós temos aqui de medicamento? Nós temos algumas classes que são comumente usadas no consultório médico, como os miorrelaxantes, os analgésicos, os anti-inflamatórios, os antidepressivos, ansiolíticos, né? Principalmente as classes dos benzodiazepínicos e os anticonvulsivantes. Vamos um por um. O que tem de evidência científica? Pensar em miorrelaxante, a droga mais prescrita dentro do consultório médico para tratamento de ponto gatilho, disparado é a ciclobenzaprina. Quando a gente pega as evidências científicas, a Cochrane, database da Cochrane, eles fazem uma avaliação grande. Eles não conseguem chegar a um nível de evidência 1A para o uso dos miorrelaxantes. Ponto. Esse é um dado que fica. O que nós percebemos na prática clínica? Eu, Marcelo, como médico fisiatra, eu gosto muito de usar o agulhamento, que nós vamos falar já já. Mas sempre que eu faço um agulhamento, eu dou um miorrelaxante junto para o meu paciente. Geralmente, eu faço um miorrelaxante junto com um analgésico simples. Por quê? Porque aquele ponto, às vezes, você agulha, por mais que você alivie aquele ponto de tensão que pode estar gerando uma dor irradiada, você consegue tentar manter uma analgesia e tenta manter um relaxamento muscular. Como que é a sua visão do miorrelaxante no tratamento do ponto gatilho, Lucas? Marcelo, legal. Eu lido também muito com atleta, né, com esportista de nível competitivo. E eles, em geral, lidam mal com os miorrelaxantes, porque cai a performance. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa classe de pacientes, especialmente quando ele está pegando mais pesado no treino, se preparando para uma competição, ou durante uma competição, onde não é raro surgir esses trigger points, né? Afinal de contas, ele está tendo uma demanda muito grande em cima da musculatura dele. Mas para a maioria dos pacientes, eu acho interessante, sim. Frequentemente, perdão, frequentemente os pacientes com mais pontos gatilhos são aqueles mais ansiosos, que estão com sono ruim, né? E aí acaba que o efeito colateral do meio relaxante, como a ciclobenzaprina que você citou, que é a sedação, é o sono, acaba sendo um efeito também terapêutico, né? Isso acontece, né? Tem remédio que hoje em dia se usa para cabelo, ou mesmo para disfunção erétil,
que foi criado para coração, né, para pressão. Então, às vezes, o efeito colateral, como no meio relaxante, acaba sendo melhor do que o próprio efeito terapêutico desejado inicialmente, né? Então, acho que tem esse lado bom. E existem, sim, alguns relaxantes que são menos sedativos, mas o que eu percebo, a minha experiência clínica, é que, em geral, eles não têm um efeito tão bom quanto. E o relaxante ele é muito bom para aquele paciente que vem com aquela cadeia de trigger points, né? O que tem um trigger point mais localizado, aí eu sou da sua opinião, Marcelo. Eu acho que às vezes um agulhamento, que é o próximo slide, bem direcionado, funciona um pouco melhor. Quanto a analgésicos e anti-inflamatórios, se o paciente não tem contraindicação, é um jovem saudável, vai fazer um período curto de uso do medicamento, eu gosto dos anti-inflamatórios. Apesar da inflamação não estar na gênese do trigger point, a gente encontra componentes químicos da inflamação dentro dos trigger points, né? Causa ou consequência não importa. O interessante é que os anti-inflamatórios acabam sendo bons analgésicos musculoesqueléticos, mesmo não havendo Bom, inflamação na gênese. Então, eu acho interessante usá-los quando possível, se não, no analgésico. muito legal. Pensando em evidência científica, então, né, o que, que os trabalhos nos trazem para anti-inflamatórios, analgésicos, eles não têm uma evidência científica que indique esse uso do analgésico simples no tratamento desses pontos miofaciais. A gente não consegue encontrar uma evidência robusta para isso. E anti-inflamatório, em alguns estudos de pacientes com dor lombar ou lombalgia, eles têm algum benefício. Mas aí o que, que acontece? Frequentemente, a gente percebe que esses estudos de dor lombar, você tem um quadro clínico, e esse quadro clínico de dor lombar, geralmente esses pacientes podem ter também pontos miofaciais junto com a dor lombar. Então, pacientes com lombalgia, o anti-inflamatório, ele tem um benefício bem interessante. Claro que a curto prazo, você vai ver efeito contralateral, vai ver se tem risco ou não, se é um paciente um pouco mais idoso, se é um paciente mais que possa ter um problema de doença renal ou não, e aí a gente tem que tomar um cuidado extremo com o uso do anti-inflamatório. Mas pode ser dado. Eu, Marcelo, eu não uso tanto o anti-inflamatório nos meus pacientes com trigger points. Tá? Lembrando, Marcelo, acho importante lembrar que a gente falou lá na primeira aula de trigger point, né, dois vídeos para trás, daquele ciclo vicioso neuromuscular que pode ser formado, aquele loop neuromuscular. Então, a dor pode gerar mais contração, que gera dor, né? Então, tratar... A filha do Marcelo apareceu aí, ele deu uma fugidinha para dar uma empurradinha nela para lá. Então, diminuir a dor do paciente é importante para não nutrir esse loop neuromuscular, né? A gente não deve ignorar a dor do paciente pensando em tratar só a gênese do problema, né? E quanto aos antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, eles entram muito na linha desses pacientes que se encaixam no perfil talvez um pouco mais de síndrome dolorosa miofacial e da fibromialgia, com esse perfil, né, mais ansioso, mais deprimido, ou de dor crônica, de dor neuropática, que também acaba tendo essa relação, igual a lombalgia tem, né? Esses quadros têm uma relação muito íntima com os trigger points. Então, é verdade. Então, pensando em antidepressivo, não tem evidência para o ponto miofascial de uso de antidepressivo isoladamente, tá? Como o Lucas disse brilhantemente, nós temos sim na síndrome fibromiálgica evidência nível 1A para uso de antidepressivo, principalmente o dual, tá? Os anticonvulsivantes ou os gabapentinoides também. Alguns gabapentinoides, eles têm evidência 1A para o tratamento de fibromialgia. É claro que esses pacientes com fibromialgia, dor crônica, eles vão ter também associados os trigger points. E os ansiolíticos é para aqueles pacientes que têm um distúrbio do sono. Na verdade, a gente não usa, né? Pensando em quem estuda sono, a gente não prescreve ansiolítico para tratar problemas do sono, mas tem alguns pacientes que usam à noite esses ansiolíticos e referem que dá uma tranquilizada, mas você não vai conseguir tratar os pontos miofaciais. Principalmente por quê? Porque o ponto miofacial você vai envolver um fator perpetuante. Então, aquela posição inadequada, aquela repetição inadequada, aquele movimento, aquele estresse, aquele trauma, aquilo vai gerar o ponto miofacial, e se a gente não tratar ele na sua forma aguda, que o trigger, que você vai lá e agulha, que é fenomenal, na sua forma crônica, não basta apenas um agulhamento, um dia de uso de remédio. Você vai ter que fazer um tratamento a longo prazo, tentando corrigir esse desequilíbrio. Eu quero só fazer uma pergunta antes da gente passar para o outro, porque o Lucas ele falou de um ponto muito interessante, né?
A gente, como vocês sabem, os ouvintes, a gente não combina nunca antes o que cada um vai falar. Então, é tudo ali, ó. Quem sabe faz ao vivo. E ele falou que ele pega atleta de alto nível de desempenho, tá? Para fazer esse tratamento. Aí a minha pergunta é, poxa, se você vai dar um relaxante muscular e você vai piorar o desempenho, o trigger point ele também piora o desempenho. Como é que você faz esse equilíbrio da gangorra? É uma boa pergunta. Agora, uma coisa é né, o paciente, o atleta ter uma dor localizada que piora a performance dele. E um detalhe, que eu vejo mais com os atletas de alto nível é um trigger isolado, um ou dois, diferente do fibromialgia, que tem aquela cadeia enorme, né? Se você der um medicamento que tem uma função sedativa, um efeito colateral de sedação, o corpo inteiro vai cair, né? O sistema nervoso central, a performance como um todo vai diminuir. Talvez ele esteja até razoavelmente adaptado àquela dorzinha. Então, se for colocar na balança, eu prefiro a dorzinha. Aliás, prefiro nenhuma dorzinha. Eu prefiro usar outros métodos terapêuticos que não vão atrapalhar. E são os próximos slides que a gente vai falar. Eu acho que se encaixa muito melhor com o atleta. Fala para a Então, gente dos perfeito. agulhamentos aí, Marcelo, a sua É isso experiência. aí. Então, né, esses atletas geralmente eles fazem trigger agudos, tá? Localizados. Você vai lá, pega uma agulha, pode ser uma agulha de acupuntura, como essa foto aqui da esquerda, ou teoricamente você pode pegar uma agulha e fazer um método infiltrativo. Geralmente quem infiltra medicamento dentro dos triggers é o profissional médico, tá? Existem outros profissionais, multiprofissionais que fazem, né? Essa parte mais superficial, tá? Nós sempre, claro, a gente sempre recomenda fazer o tratamento de qualquer tipo de intervenção com um profissional médico, tá? O agulhamento seco ele é muito interessante, o agulhamento a seco, como ponto a agulha da acupuntura aqui, ou a infiltração, por quê? Porque você tem aquele tender, aquele trigger point, né? O que vai acontecer? Ele está esquemiado, como a gente já mostrou na primeira aula de trigger. E quando você agulha ele, você consegue o quê? Soltar aquelas suas pontes. E aí, aquele sarcômero, aqueles milhares de sarcômeros que estão encurtados e não conseguiram relaxar, a gente faz um estresse mecânico e ele, pum, ele solta. Na hora que você solta, você gera um novo processo inflamatório, que é aquela inflamação que vai melhorar a sua situação, tá? Que vai fazer com que você faça a sua reconstituição. E isso para de mandar o quê? Aquela dor irradiada ou a dor localizada. Locais comuns de trigger, coluna lombar, eretores de coluna, geralmente pacientes com dor podem ter muitos triggers ali. Muito comumente, os pacientes que chegam no consultório, no meu consultório, acredito que no do Lucas também, pacientes com dor lombar, eles têm muito trigger, às vezes, que estão localizados no quadril e estão irradiando dor para a região da coluna lombar. Tem que ser bem feita essa avaliação. Região de trapézio, qualquer profissional jovem tem um triggerzinho, sempre sapeca ali na região do trapézio. Principalmente quando você vai ter uma prova, quando você vai ter uma reunião importante, você acorda todo tensionado. E o trigger, daquele mais que tem um efeito maravilhoso, que é muito incomum a gente ver o tratamento, porque não são todos os profissionais que sabem atuar no trigger, e eu acho que é um dos mais bacanas que existe no consultório, pelo menos no consultório fisiátrico, é o que eu mais gosto, é o trigger que chama torcicolo. O paciente chega lá com o pescoço torto, está com o torcicolo, você vai lá, pum, agulha o trigger, na hora você libera o pescoço, o paciente para de sentir dor. Geralmente o tratamento que os colegas prescrevem é anti-inflamatório, relaxante muscular, ele vai melhorar depois de 7 dias a dor, e com trigger a gente agulha em 1 dia. Mas tem um outro tratamento que eu não faço e o Lucas faz muito bem. Fala pra Calma, gente, calma, Lucas, calma, calma, desse calma. tratamento. Volta lá, eu quero dar pitaco também, pô. Então, gente, o Marcelo deu essa explicação do dry needling, né, o agulhamento a seco, por exemplo, com a agulha de acupuntura. Então, o que eu falo com os pacientes é mais ou menos isso. A gente está trocando um problema funcional ali do músculo, né, que ele está bloqueado, ele está isquêmico, né, tem pouca energia dentro dele, por um problema inflamatório. Você agride o tecido, a inflamação chama vasodilatação, abre tudo, né, abre os vasos sanguíneos, entra edema, né, e esse músculo, apesar de estar inflamado, essa inflamação se resolve rápido e se acabou com o problema crônico, vira um pequeno problema agudo que se autorresolve, né? Agora, que paciente que não prefere sair do consultório já sem dor, né? E achando que o médico é bom de serviço ainda por cima. Então, eu acho que nós dois, né, Marcelo, preferimos muito mais fazer o agulhamento chamado wet needling, o agulhamento molhado. Não gosto desse nome, não, mas seria um bloqueio, né? Uma infiltração com anestésico. A gente joga uma anestesia ali dentro e o paciente fala assim, mas quanto tempo dura essa anestesia, doutor? Ah, lidocaína, tá 2 a 4 horas.
E aí ele fala, bom, mas você está me enganando, né? 2 a 4 horas melhora. Não. O que eu falo para eles, a analogia que eu uso é o seguinte: o que você faz com o seu computador ou com o seu celular quando ele trava? Você reinicia, não é? Você dá um boot, né? Pois nós estamos reiniciando o seu músculo. Eu vou desligar ele durante 2 a 4 horas, quando ele voltar a funcionar, espero que ele volte a funcionar normal. É fato que alguns pacientes voltam a ter o ponto gatilho e, às vezes, a gente faz essa infiltração, esse bloqueio de repetição. Isso é correto, está descrito na literatura e costuma funcionar. Tá? Mas tem paciente, e aí eu volto aos meus atletas, né, que são fantásticos. Um bloqueio resolveu o problema. Né? Acho que agora você Muito pode bom. passar outra. E aí tem outro tratamento, que é um tratamento um pouco mais específico. Fala para gente sobre as ondas de choque. Como é que você trata trigger com ondas de choque, Lucas? Pois é, temos um vídeo aqui do canal já também sobre onda de choque. Quem quiser, faça uma rápida busca aí no nosso canal, no Tele12, que vai encontrar. Então, essa é uma indicação menos frequente, pelo menos de maneira isolada, para a onda de choque, porque ela tem o seu preço, né? Mas que é muito utilizada em eventos esportivos, por exemplo. Então, a onda de choque é como se fosse, vou colocar aspas aqui, uma massagem interna no músculo, né? Mas também é uma agressão a ele, e acreditamos que essa agressão com formação de microcavidades, como se fossem pequenas bolhas explodindo lá dentro do músculo, também chama esse processo inflamatório de maneira similar ao agulhamento. Né? E no caso do atleta, por exemplo, em competição, isso é muito interessante, porque isso não diminui a performance dele, você não vai desligar o músculo dele por 2 a 4 horas, igual na infiltração. Né? Se a energia utilizada não for muito alta, é gostoso, é bom sentir aquilo, uma espécie de massagem mesmo, e costuma funcionar muito bem. Com o público em geral, como eu falei, de maneira isolada, a gente não usa tanto, porque o agulhamento funciona geralmente super bem, né? E esse método não é um método barato, é uma máquina cara, né? Agora, o que a gente acaba usando muito a onda de choque para ponto gatilho é o ponto gatilho associado a outras lesões. Então, o paciente vem tratar, por exemplo, uma epicondilite lateral aqui na região do cotovelo, é muito frequente a gente encontrar pontos gatilho ao longo da musculatura do antebraço, na região do ombro. Então, a gente vai lá, faz 2.000 pulsos no epicôndilo, né, na região ali do tendão. Depois, a gente vai caçando os pontos gatilhos e fazendo ali cerca de 500 pulsos para os pontos gatilho, por exemplo. E funciona muito bem. Associar os tratamentos, né, lembrar de tratar o problema de base, né, de origem, e os problemas consequentes a ele, funciona muito melhor do que tratar só uma coisa. Né? Então, é uma ótima opção essa da onda de choque para esse caso. Bom, quando que eu gosto de prescrever ondas de choque e acabo até encaminhando os pacientes para a realização da terapia, tá? Como eu disse, né, uma queixa muito comum no consultório fisiátrico, né, eu que sou geriatra e fisiatra, então eu atendo pacientes mais velhos, é aquela dor localizada na região da coluna e do quadril. Geralmente esse paciente, ele chega, foi até engraçado essa semana, foi muito bom que a vozinha chegou lá no meu consultório, bem novinha, 70 e poucos anos, chegou e falou assim, ó, eu tenho ciatalgia. Eu olhei para a cara dela, falei assim, tem não, né? Logo no início da consulta, ela falou assim, tenho, porque eu já passei por vários colegas e vários ortopedistas, né? Falou assim, existe quem faz e como avalia, né? Claro que existem brilhantes médicos e especialistas, existem aqueles médicos que avaliam muito rápido, né? Então, chegar com uma queixa de ciatalgia é muito fácil, né? Ela chegou e falou assim, olhei para a carinha dela e falei assim, será que você tem ciatalgia? Ela, eu tenho. Eu falei assim, quem que não garante que isso era um trigger point, né? Então, eu fiz uma anamnese, uma avaliação, e essa paciente, ela tinha realmente uma tendinopatia de glúteo, ela tinha uma bursite trocantérica, uma dor com vários triggers na face lata. Então, qual que é, quando eu gosto de indicar a onda de choque? Você pega essa face lata desse paciente, que ela já está encurtada, você faz aquele teste de Ober, você vê aquele encurtamento, você palpa ela inteira, está toda dolorosa, fala, opa, agulhar ali é ruim, porque você tem que agulhar vários pontinhos. Então, você fica colocando 1 ml, meio ml a 1 ml de lidocaína, né? Depende de qual que é a técnica que cada um faz, por ponto miofascial. Eu chego para o paciente e falo, vai para terapias de onda de choque porque o glúteo é profundo. E esse glúteo também, ele também pode ter muitos pontinhos miofasciais. Então, às vezes, com a onda de choque, você consegue desensibilizar essa área e esse paciente consegue reequilibrar a musculatura. Você acha que isso, na sua prática, é bem comum, né, Lucas? Porque eu te encaminho muito paciente e eles melhoram. O que você acha disso daí? Não, realmente, essa foi bem lembrado, Marcelo, essa é uma boa indicação. Lembrando dessa associação, né, mais ou menos igual eu falei da epicondilite lateral, o próprio trato iliotibial é uma estrutura fibrosa, né? Tecido conjuntivo denso, organizado, né? Não um tecido muscular. Mas os triggers estão ali associados na região, por exemplo, do vasto lateral do próprio glúteo médio, né?
Então, a gente associa os tratamentos da tendinopatia com o tratamento do trigger point, né? E eu queria te fazer mais uma pergunta, Marcelo, você que tem muita experiência com isso, acho que já para fechar a aula, e quando que você indica você fazer o bloqueio, fazer o agulhamento usando Botox, em vez de usar óleo estético? Ah, então, muito bom, né? Só vou fazer uma correção aqui, tá, Lucas? É toxina botulínica, porque a gente não apresenta a marca, a gente não tem conflito de interesse nenhum com nenhuma indústria farmacêutica Enche o aqui saco nessas não, Marcelo, todo mundo fala apresentações. Botox, tá? O genérico, Então, o que que acontece? Bom, vamos lá, muito legal essa pergunta. É importante. A toxina botulínica, né? Ela tem um efeito, né, na sinapse, ela inibe aquelas vesículas sinápticas, então você não libera naquela sua placa motora o estímulo para você fazer a contração. Aquilo perdura geralmente até 3 meses, dependendo do tipo da marca, dependendo do tipo de profundidade que cada uma atinge. Então, ela tem uma ação específica. Quando eu pego esses pacientes que chegam no meu consultório, a maior parte deles, eles têm trigger points crônicos, né? São aqueles pacientes que estão evoluindo com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos de dor crônica. Às vezes, acima de 2 anos, com certeza. É raro eu pegar um paciente com dor aguda, como acontece com você, o atleta, que acontece a busca ao pronto atendimento ortopédico. Bom, o ponto miofascial agudo, com apenas uma infiltração, é aquilo. A taxa de sucesso, você deve chegar próximo aos 80%, 90%. Você liberou ele, pô, melhorou, acabou. Ele vai te procurar daqui 6 meses numa nova lesão. Tá? É o que acontece com o torcicolo. O torcicolo é agudo, eu vou lá e resolvo na hora. Ele não volta aquele problema. Agora, aquele paciente que tem um trigger crônico, né? Por exemplo, você pega um dentista que trabalha em flexão, fica lá mexendo o dia inteiro com o pescoço fletido, e ele tem aquele trigger crônico, o que eu faço? Eu agulho ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes esse ponto com lidocaína, tá? Semanalmente ou a cada 15 dias. Passou desse ponto, eu tive uma melhora, mas chegou perto dos 50, 60, 70%, que é uma melhora absurda no consultório clínico, eu dou a oportunidade de fazer a toxina botulínica. Qual que é o grande problema da toxina? Você tem que saber, o médico tem que ter experiência com o medicamento. Por quê? Porque eu vou enfraquecer aquela área, eu vou inativar aquela área, tá? Então, o que que acontece? Eu vou gerar uma fraqueza muscular. Eu não vou mais conseguir fazer aquela contração e gerar aquela isquemia. Então, você tem que ter conhecimento de dose e de função. Para quê? Para não prejudicar o movimento, porque aquela fraqueza que você vai gerar, ela vai durar 3 meses. Então, você tem que tomar um cuidado. Mas eu uso bastante toxina botulínica para os pacientes com síndrome miofascial, né, com os trigger points crônicos, com uma resposta bem interessante também. Beleza, só para fazer a analogia aqui, para o pessoal que está acostumado a ouvir falar de toxina botulínica para estética, a lógica é a mesma, né? A gente pega essas rugas aí da testa do Marcelo, ó, cheio de músculozinho puxando ali, né? A musculatura facial, se você colocar o botox ali, toxina botulínica, perdão, você vai ter o relaxamento disso durante 3 a 6 meses, pode ajudar, argumenta-se, né? A, inclusive desfazer as marcas da ruga, né? Aqui, né? Então, a lógica é a mesma, só que não é para fins estéticos, é para fins funcionais, né? Então, a gente desliga um músculo que não quer desligar, que não quer relaxar, né? De uma maneira muito mais duradoura. Usa-se, por exemplo, masseter também para bruxismo, não é isso, Marcelo? Masseter, a gente usa em glândulas para salivação, cialorreia, a gente usa muito em mão, em axila para hiperidrose, para quem tem muita sudorese, a gente usa em pé também, usa em qualquer local. A toxina ela tem uma terapêutica muito legal para vários problemas, né? E é claro que a gente usa para os problemas, para as doenças, né? Principalmente para sequelas após doenças neurológicas aí, como um AVC, como uma espasticidade, que daí é um outro Isso, tipo na de ortopedia, problema muscular. É isso. ortopedia para as crianças com paralisia cerebral espástica é bastante utilizado, né? Mas então é isso, acho que a gente chega ao fim dessa sessão de trigger point e acredito que é o fim da sessão de lesões musculares, não é isso mesmo? Ou nós temos mais algo no Provavelmente sim. vídeo? Bom, vamos pensar, né? Gostaria de pedir também para quem está nos acompanhando, mande suas perguntas, nós estamos à disposição, sempre alguém deve ter alguma dúvida. Para nossa ouvinte, não vou citar o nome, mas nossa ouvinte, a colega nutricionista que perguntou do tratamento, aí você acabou de ganhar um tratamento com agulhamento, como eu prometi, devem ser em torno de uns 10, 15 agulhamentos, coisa rápida, dói sim, mas depois melhora, eu garanto que melhora. Beleza, valeu pessoal, dá o like aí, curte o canal,
mostra para os seus colegas, as pessoas que você acha que podem se interessar. Tem muito conteúdo interessante e tem uma lista lá no nosso Google Drive de mais uns 50 temas por vir, né? Mas fique à vontade para sugerir novos temas e mandar perguntas também. Um abraço. Um abraço, valeu!